A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede de voltarmos para postarmos mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita a lição de número 3, a última lição dessa série de lições que nós temos aí postado comentário dessa revista do último trimestre da CPAD, aí o quarto trimestre aí de 2018. E essa lição de hoje, a lição de número 13, tem como título A humildade e o amor desinteressado. Nessa lição nós estaremos estudando mais uma parábola de Jesus, parábola essa que vai estar nos trazendo aí uma história que Jesus conta sobre a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Então Jesus, em dado momento, dentro de um contexto, ele conta essa parábola a fim de trazer um ensinamento para aquelas pessoas que procuravam, de uma certa forma, se aparentarem, procurar os lugares de honra para serem vistos pelos homens. E através desse texto aqui, Jesus, ele então nos apresenta uma história onde ele quer ensinar sobre o valor da humildade e do amor desinteressado. Então esse é o título do nosso da lição de hoje, a humildade e o amor desinteressado. Essa lição ela nos traz aí o texto áureo que está em Lucas capítulo 14, o verso de número 11, que nos diz o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse é um texto bastante conhecido, aqui nos traz aqui em Lucas 14, verso 11, o ensinamento de Jesus, mostrando sobre a importância da humildade e ensinando que aquele que se humilha, ele será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Sabemos que diante da honra vai exatamente a humildade. Aquele que de fato ele quer ser honrado por Deus, ele deve se portar de maneira humilde, e todo aquele que se exalta, ele acaba sendo humilhado. Então essa parábola, Jesus vai estar ensinando exatamente sobre a necessidade de cultivarmos a humildade para sermos exaltados por Deus no seu tempo. A verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta, que é o amor desinteressado, como é indispensável aos que querem servi-lo. Então aqui nós temos, na verdade prática, essa chamada aqui a essa verdade que deve ser posta em prática, que a partir do próprio exemplo de Jesus, ele nos ensina como nós devemos nos portar de maneira humilde e altruísta, ou seja, um amor, termos um amor desinteressado como requisitos indispensáveis para aqueles que querem servi-lo, aqueles que seguem ou que servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de hoje, ela nos traz aí no livro de Lucas, capítulo 14, o verso 7 ao verso 14, onde vai estar inserida essa parábola. Mas antes de nós meditarmos na parábola em si, eu quero ler o contexto que antecede a esse texto da parábola, para que nós possamos ter um melhor entendimento. Então aí no capítulo 14 do livro de Lucas, como a lição propõe a leitura apenas a partir do verso 7 até o verso 14, eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos ler do verso 1 até o verso 6, e depois nós entraremos no verso aí proposto na lição da parábola. Então o que nós temos aí em Lucas, o capítulo 14, o verso de número 1, diz o seguinte: aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Então esse texto aqui, ele vai nos mostrar o contexto desse momento em que vai se dar a parábola aqui em foco na lição, mostrando que era exatamente numa festa no sábado. E essa festa ela estava acontecendo na casa de um chefe dos fariseus, lembrando que o fariseu eles eram considerados aqueles homens os melhores religiosos da época, aqueles homens que observavam a exterioridade da lei. E Jesus ele estava na casa de um chefe dos fariseus. Não era nem um fariseu qualquer, um chefe de fariseu. E é interessante que o texto aqui nos apresenta que aconteceu que ao entrar ele no sábado, que essa festa acontecia no sábado, como era costume fazerem festas no sábado,
Então Jesus, no sábado, ele entra na casa de um dos principais fariseus para comer pão, e eis que o estavam observando. Então o texto aqui ele nos apresenta que quando Jesus ele entra na casa desse principal dos fariseus, para essa festa, para estar ali comendo pão, aqui o texto já nos chama a atenção que eles estavam observando a Jesus. E se nós formos analisar, haviam dois grupos que sempre apresentavam oposição ao ministério de Jesus, que era exatamente os fariseus e os saduceus. E dentre esses dois grupos, o mais ferrenho era exatamente os fariseus, que tentavam apanhar Jesus em alguma falha, em algum descuido. E aqui o texto, não é por acaso que o texto diz que Jesus, ao estar nessa festa, certamente ele foi convidado, e o texto nos apresenta que Jesus, ao chegar ali, aí logo no primeiro verso, que os fariseus eles estavam observando a Jesus. E a ideia aqui do observar não é meramente olhar a presença de Jesus naquele lugar, mas observando, exatamente estudando, acompanhando, para ver quais eram as atitudes de Jesus naquela festa. Aí o verso de número 2 nos apresenta o seguinte: ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Aqui nos mostra que naquele lugar, ali diante de Jesus, se achava um homem enfermo, hidrópico. Esse homem que tinha esse problema de saúde, hoje conhecido como barriga d'água. Então estava esse homem diante de Jesus, um hidrópico, e aqueles fariseus estavam observando a Jesus para ver qual seria a atitude de Jesus diante daquele homem, lembrando que aquele era um dia de sábado, era um dia que, segundo a lei, não poderia fazer nenhuma obra, não poderia fazer nenhum trabalho. E ali então aqueles fariseus, eles observavam a Jesus diante daquele homem enfermo, diante daquele homem que estava ali diante do Senhor, qual seria a atitude de Jesus diante daquele homem. Interessante, alguns até fazem uma leitura, é uma possibilidade de leitura, mas não podemos bater o martelo que tenha sido esse o propósito, mas até alguns dizem que aquele homem foi colocado ali naquela festa já com o propósito de que Jesus fosse tentado a realizar um milagre, alguma coisa, para que ele pudesse ser ali chamado a atenção ou que causasse um escândalo, já que não podia fazer nenhum trabalho no dia do sábado. Certo é que eles estavam observando Jesus, e aí o verso 2 nos apresenta que diante dele se achava um homem hidrópico. Aí o verso 3, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aqueles que eram os guardiões da lei, os fariseus, Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Isso aqui é interessante, porque Jesus, ele sabendo o que passava na mente deles, no coração daqueles homens, e eles estavam a observar Jesus, Jesus então se volta para os intérpretes da lei, para os fariseus, e pergunta para eles se era lícito ou não, segundo a lei, curar um homem no sábado. E certamente, segundo a leitura que eles faziam da lei, isso não era permitido. Aí o verso, então Jesus lança essa pergunta a eles, e no verso 4 nos tem o seguinte: eles, porém, nada lhe disseram, não responderam, nada disseram, e Jesus tornando-se para aquele homem, tomando-o, aí o verso 4 na sequência, eles, porém, nada disseram, e tomando-o, ou seja, tomando aquele homem, o curou e o despediu. Então temos aqui que Jesus, então, ele se volta para aquele homem, ele realiza o milagre na vida daquele homem, o cura e o despede agora curado. Aí o verso de número 5, a seguir lhes perguntou. Certamente, ao Jesus realizar essa obra, eles já começaram a murmurar dentro de si, a pensar, olha, ele está fazendo algo que a lei não permite que seja feito, que é exatamente realizando uma obra no sábado, curando este homem doente. Aí o verso de número 5 nos diz o seguinte: a seguir lhes perguntou, Jesus então lhes perguntou, já que nada eles responderam à pergunta anterior de Jesus. Qual de vós, essa é a pergunta de Jesus, qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Ou seja,
Olha o que Jesus leva eles à reflexão. Olha, se vocês, porventura, um boi de vocês, um animal, ou um filho, cai dentro de um buraco que precisa ser socorrido naquele momento, qual de vocês não socorre um boi ou um filho de vocês e deixa para fazer isso no outro dia só porque é no sábado? E certamente eles ficaram sem resposta, porque se caso acontecesse de um boi ou um filho cair no buraco, certamente eles tirariam. Então, se para o interesse deles eles faziam isso, eles não estariam também, no caso, descumprindo a lei que ordenava não poder fazer nada no sábado. Então, Jesus lança para eles esse questionamento. Aí o verso 6, ainda nada puderam responder. Aí nós vimos aí o contexto que vai ser inserido da parábola, exatamente Jesus numa festa na casa de um fariseu, ele cura um homem doente, algo que não era permitido segundo a lei, que era um trabalho, era uma obra que não podia ser feito no sábado. Ele lança esse questionamento ali àqueles fariseus, aqueles intérpretes da lei, para que eles pudessem se posicionar. Porém, eles nada podiam falar, uma vez que o próprio Jesus os coloca numa situação difícil quando lança para eles a possibilidade de, porventura, um filho ou um animal caísse num buraco, se eles deixariam só por ser dia de sábado e não, o caso, os livraria nessa determinada situação. Aí, diante desse cenário, então Jesus vai e conta uma parábola. E essa parábola que Jesus vai contar é exatamente porque ele começa a observar como as pessoas se comportavam naquela festa que ele estava, que ele havia curado aquele homem, e ele percebia que alguns procuravam os melhores lugares naquela festa para poderem serem vistos. E isso chamou a atenção de Jesus. E ele vai então e aproveita aquele momento para trazer uma lição sobre a humildade, sobre o amor desinteressado, o amor altruísta. Aí no verso 7 nós temos o seguinte: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, como eles procuravam os primeiros lugares, os lugares de destaque, os lugares de honra. E disse-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, a uma festa, e ele estava numa festa, mas ele cria uma história, uma situação. Quando por alguém fores convidado às bodas, a um casamento, a uma festa, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E dizia também ao que tinha o convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Olha que lição maravilhosa Jesus está trazendo para ali os fariseus e para aquele que o havia convidado para aquela festa. Temos aqui então, Jesus ele começa a observar a maneira como as pessoas escolhiam os primeiros assentos na festa, como nos diz aí o verso 7, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhi os primeiros assentos, e aí vai Jesus então diz as parábolas. É interessante nós observarmos que geralmente numa festa havia lugares organizados de acordo, e as pessoas elas assentavam de acordo com o prestígio social. Então havia uma mesa retangular, uma mesa baixa,
onde as pessoas ficavam, no caso, com o braço esquerdo encostado à mesa para poder, no caso, ali cear. E essa mesa baixa ela era cercada por grandes almofadas, almofadões, uma espécie de divãs, que era uma espécie de um sofá sem braço, e geralmente cabiam 3 pessoas nesses divãs, nessas almofadas ou almofadões, e cada almofada, segundo estudos, cabiam 3 pessoas. E essas almofadas em torno dessa mesa retangular, elas eram organizadas em forma de U, formando um U. Então nós temos ali uma mesa retangular e essas almofadas organizadas em forma de U. E é interessante observar, como nós falamos, que na cabeceira da mesa, na ponta central da mesa, na cabeceira geralmente ficava o convidado mais importante. O convidado mais importante ficava no centro, na cabeceira da mesa. Do lado esquerdo do convidado ficava, da cabeceira da mesa, do lado esquerdo ficava o segundo convidado mais importante, e do lado direito o terceiro convidado mais importante, e à medida que ia distanciando da cabeceira da mesa, ia ficando os outros convidados de acordo com a importância, de acordo com o prestígio social de cada um. Então essa era a situação, era a forma como se organizava, no caso uma festa, como se organizava a mesa. Então à medida que ia distanciando da cabeceira da mesa, isso representava ou eram assentos destinados para aqueles que tinham um menor prestígio social. E Jesus então ele observa que as pessoas que estavam naquela festa, eles procuravam logo o primeiro lugar, os primeiros lugares mais próximos da mesa, mais próximo da cabeceira, os lugares de honra, para serem vistos, para poderem se exibirem. E aqui Jesus ele vai exatamente chamar a atenção sobre o perigo de alguém ser convidado e já procurar os primeiros lugares sem que essa pessoa não tenha sido chamada pelo dono da festa, mas ela mesma se autopromove, se autoqualifica para sentar nos primeiros lugares. Então, observando isso, Jesus ele vai contar essa parábola, e é interessante que essa parábola ela tem como objetivo exatamente ensinar sobre a humildade, sobre a teologia da humildade e do amor desinteressado, do amor altruísta. Então Jesus ele conta essa parábola para poder trazer um ensinamento para aqueles que procuravam os primeiros lugares, mas ao mesmo tempo para trazer um ensinamento para o dono da casa, o dono da festa, que havia convidado pessoas importantes para estarem naquela festa. E também essa lição ela é interessante nós observarmos. E o objetivo dela é exatamente ensinar, trazer essa lição de humildade, o que é conhecido dentro da teologia, a teologia de que o próprio Jesus ele era um modelo a ser seguido, que é a teologia do lava-pé, ou seja, da humildade. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de ser o Deus encarnado, a Bíblia diz que num dado momento ele se curva, toma uma bacia, uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. E ali ele está dando uma lição, um ensinamento de humildade, mostrando que ele veio para servir e não para ser servido. E da mesma forma que ele, como um Filho de Deus, ele se humilhou a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, assim também eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Não necessariamente lavar no sentido físico, porque ali era apenas uma simbologia, era uma metáfora, era um ensinamento que Jesus estava dando através daquele seu gesto de humildade, mas mostrando a necessidade de que os seus seguidores se portassem de maneira humilde, não querendo se exaltar a si mesmo, mas que se colocasse como servo dos outros, assim como Jesus ele se comportava. E essa lição ela é tão importante, por quê? Porque Jesus ele nos ensina essa teologia do lava-pé, da humildade, de sermos servos uns dos outros, e nós vivemos dentro de um contexto, e essa lição nós podemos trazer uma aplicação para os nossos dias atuais, que nós vivemos num período onde há uma corrida insana, uma corrida louca, insana, irracional, em busca de posições, em busca de honras. E nós sabemos que isso pode funcionar, quem sabe, no mundo lá fora, mas no reino de Deus. Eu sempre gosto de afirmar que no reino de Deus só há lugar para servos.
O único cabeça é Jesus, o único Senhor é Deus. E todos devem se comportar como servo. Mas nós vivemos num contexto religioso, num contexto social, onde há uma corrida louca, uma corrida insana, em busca de prestígio, em busca de posições de honra. E muitos, a fim de ostentarem posições, muitos estão em busca e até mesmo adquirem títulos que lhes dão um aparente prestígio, uma aparente honra, porém seguindo caminhos os mais espúrios possíveis, a fim de ostentar uma posição social, uma posição eclesiástica, uma posição religiosa. E Jesus vem exatamente para confrontar esse tipo de atitude de pessoas. Hoje nós vivemos num contexto onde as pessoas, para poderem adquirir posições de prestígio na sociedade, ou até mesmo no meio religioso, no meio eclesiástico, as pessoas têm usado de todos os artifícios. Muitos têm usado de barganha, do nepotismo, do próprio pecado da simonia, que é comprar uma posição social em troca de algum favor, e isso infelizmente tem ganhado espaço dentro da sociedade, e mais especificamente falando, dentro até mesmo do âmbito religioso, que é algo que desonra o verdadeiro sentido do servir a Deus. Então, muitos que têm entrado por esse caminho da barganha, do nepotismo, da simonia, estão vendendo ou trocando cargo, posições para terem apoio, para terem prestígio na igreja, algo totalmente condenado à luz da palavra de Deus. E muitos não entendem que mesmo apesar de ostentarem essa posição, de ostentarem essa aparente honra diante dos homens, eles não são conhecidos, não são reconhecidos diante de Deus. Se nós parássemos para pensar um pouco nisso, nós iríamos entender que a nossa maior preocupação deve ser conhecidos por Deus e não ser conhecido pelo homem. Então, quantos estão ostentando o título, aí quem sabe de pastor, de apóstolo, de reverendo, de uma alta liderança, estão ocupando os primeiros lugares, os lugares de prestígio no reino da religião, no reino dos homens, mas que diante de Deus não têm o reconhecimento. Então, o mais importante é você ser reconhecido por Deus, e o caminho para o homem ser visto por Deus é o caminho da humildade, é a teologia da simplicidade, é a teologia do lava-pé. E Jesus ele vai trazer essa parábola exatamente a fim de ensinar aqueles que buscavam os primeiros lugares, como também aquele que havia programado a festa e que queria contar com pessoas de destaque na sua festa para poder, quem sabe, essas pessoas depois trazer para elas um retorno, para esse dono da festa um retorno. Jesus então aproveita o momento para trazer esse ensinamento. Então vamos para a análise da parábola de Jesus. Aí o verso 8 diz o seguinte: quando por alguém fores convidado às bodas, a uma festa, a um casamento, não te assentes no primeiro lugar. Como nós falamos, havia essa mesa retangular, aqueles almofadões ou divãs organizados em forma de U's, em volta dessa mesa, e o primeiro lugar mais de honra seria na cabeceira da mesa, e à medida que ia distanciando da mesa, ia sendo distanciando as posições de honra. E Jesus está ensinando que quando alguém fosse convidado para uma festa, que não se assentasse nesses primeiros lugares. Por que não devia assentar? Para não acontecer que esteja convidado outra pessoa mais digna do que tu. Ou seja, se a pessoa não foi convidada e ela mesma se propõe a sentar num lugar de honra, ela pode correr o risco de que naquela festa alguém seja mais honrado do que ela e tenha sido convidado, e aquele dono da festa peça com que essa pessoa, que ela mesma por conta própria buscou os primeiros lugares, que ela possa deixar aquele lugar para dar lugar a outro. Então Jesus aqui ele ensina a humildade. Se fores numa festa, não procure os lugares de honra, para que não aconteça que ali tenha alguém que esteja convidado e que seja mais digno do que tu. Aí o verso 9: e vindo o que te convidou a ti e a ele, ou seja, esse outro que tem mais honra,
vem a te dizer, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tens de tomar o derradeiro lugar. Ou seja, correr o risco de querer sentar nos primeiros lugares, os outros demais lugares da mesa já estiverem ocupados, e de repente o dono da festa pedir para que você se levante e sente nos últimos lugares, já que os outros já estão ocupados, e você tem que passar a vergonha, ser humilhado porque você não procurou se colocar numa posição humilde para ser exaltado. Esse é o ensinamento que Jesus está dando, e isso acontece na prática. Quantas pessoas elas querem ser destaque e às vezes passam vergonha, são humilhadas, porque no ambiente acaba chegando pessoas mais importantes do que elas e elas acabam sendo descartadas. Então Jesus está dando um ensinamento, um ensino sobre a humildade. Agora ele diz, então como se deve fazer? Ele vai ensinar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, assenta-te mais para cima, ou seja, mais próximo à cabeceira. Assenta-te mais para cima, num lugar de mais honra. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Então, se acontecer você sentar no último lugar e aquele que te convidou, se ele não te chamar, você não passará vergonha, porque você já está no último lugar. Mas se porventura ele te ter como uma pessoa mais próxima, mais honrada, e ele te chamar para sair do último lugar, sentar no lugar mais próximo à cabeceira da mesa, você então será honrado diante dos demais convidados. Esse é o ensinamento de humildade que Jesus dá ao criar essa parábola para ensinar aqueles que naquela festa estavam buscando os primeiros lugares. E aí ele vai e fecha esse primeiro bloco de ensinamento dizendo o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então ele fecha aqui dando um esclarecimento, fechando esse esclarecimento, que aquele que procura os primeiros lugares, aquele que se exalta, pode ser humilhado a ter que sentar no último lugar, e aquele que se humilha, que procura os últimos lugares, pode ser exaltado a sentar nos primeiros lugares. Mas também, além dessa lição que ele dá aos convidados, ele também dá uma lição ao anfitrião, àquele que realizava a festa. Aí no verso 12 ele diz, e dizia também aos que eu tinha convidado àquela festa, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e seja com isso recompensado. Que é interessante, não que Jesus ele está proibindo que não deva chamar amigos, parentes, pessoas de destaque, não que ele esteja proibindo isso, mas o que ele está colocando aqui é que esse fariseu, por viver na aparência, na exterioridade da lei, ele também fazia acepção de pessoas, e ele fazia questão de convidar pessoas de prestígio, parentes, vizinhos, seus irmãos, pessoas ricas, e desprezavam as pessoas que não eram notadas na sociedade. Então Jesus está ensinando que ele, quando convidasse as pessoas, quando ele fizesse uma próxima festa, ou quando eles fizessem festa, que eles não convidassem amigos, irmãos, vizinhos ricos. Por quê? Porque essas pessoas depois fariam uma festa para estar recompensando a atitude dele. Então, ou seja, ele já receberia a recompensa por parte do homem. Por quê? Porque ele estava convidando pessoas que poderiam recompensá-lo por aquele convite. E ele ensina como eles deveriam, então, fazer esse convite. Ele diz no verso 13, mas quando fizeres convite, chama quem? Chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, ou seja, as pessoas desprezíveis que não têm nada para retribuir, para dar em troca. Então chame essas pessoas pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. A ideia do bem-aventurado aqui já ganha um teor espiritual, ou seja, você será bem-sucedido, porque esses não poderão te recompensar, mas tu receberás uma recompensa da parte de Deus.
Esse é o ensinamento espiritual que ele quer trazer, o que Jesus traz nessa parábola. Então serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Ou seja, quando o justo ressuscitar, para poder entrar no gozo do seu Senhor, para poder receber de Deus a recompensa pelas suas obras, tu serás recompensado, porque tu agiste com humildade, tu convidaste aqueles que não tinham nada para lhes oferecer, porque o que te motivava a convidá-los era exatamente um amor altruísta, um amor sem segundos interesses, sem segundas intenções. Era isso que Jesus estava ensinando também para aquele dono daquela festa. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então essa é a parábola, esse é o ensinamento que Jesus traz sobre a necessidade de humildade e também de um amor altruísta, um amor desprovido de interesse. Então é importante nós observarmos aqui que Jesus ele traz uma lição tanto para os convidados quanto para o dono daquela festa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A introdução da lição nos apresenta: Jesus contou a parábola dos primeiros assentos ou lugares de honra e dos convidados ao participar de uma refeição na casa de um fariseu, como eu já havia dito. Ele instruiu a todos acerca da humildade e do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais. Então, a humildade e o perfil, quais as pessoas que deveriam ser convidadas, os necessitados, de preferência. O verdadeiro objetivo do fariseu, no caso que havia convidado Jesus, o verdadeiro objetivo do fariseu e de seus companheiros era encontrar algo em Cristo que pudessem condená-lo. Daí Jesus ter curado aquele homem doente, exatamente para ver qual seria a atitude deles, quando ele vai, exatamente no texto que nós lemos, aí no livro de Lucas, aí no início do capítulo, aí 14, que Jesus então ele vai curar um hidrópico. Ele cura este doente, este homem, esse hidrópico, exatamente para mostrar, para ver qual era a reação daqueles fariseus. Então Jesus, ele ao estar ali, ele estava se expondo, e o verdadeiro objetivo daqueles fariseus era exatamente encontrar alguma falha em Jesus para condená-lo. Então, na ocasião, Jesus observou o perfil dos convidados e notou que eles buscavam escolher os primeiros lugares. Foi a partir dessa observação e também do perfil dos convidados que o mestre contou esta parábola instrutiva que pequena parábola, mas bastante instrutiva. Aí o primeiro ponto da lição, eu não vou deter muito, uma vez que é uma parábola pequena, eu já expliquei o teor da parábola nos versos que nós lemos, mas o primeiro tópico da lição traz como título: interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. O dia e a ocasião e o local em que se dá a parábola. O dia, a ocasião e o local onde essa parábola foi contada são 3 pontos importantes para se entender a importância dessa parábola. Então aqui nos mostra que o dia, a ocasião e o local. Então o dia era um dia de sábado, a ocasião era uma festa, e o local era a casa de um fariseu. Então esses são os 3 elementos: o dia do sábado, a ocasião era uma festa, ali uma boda, uma festa especial, e o local era a casa de um fariseu. Então são 3 pontos importantes nessa parábola. No início do capítulo, o que nós lemos, a partir do verso 1, do capítulo 14, no início do capítulo somos informados que num sábado Jesus fora comer pão na casa do chefe dos fariseus e deparou-se com um homem hidrópico. Então esse é o contexto no início da parábola. Após provocar os fariseus que ali estavam, se era lícito curar ou não, Jesus curou o enfermo e ele se foi. Então, após provocar ali os fariseus, Jesus cura aquele enfermo e faz uma provocação a ele, se é lícito
resgatar, no caso, um animal ou um filho no sábado. Então ele cura aquele homem doente, aquele hidrópico, e ele vai então para a sua casa. O mestre então revelou que os religiosos que se encontravam ali faziam determinados trabalhos que eles julgavam importantes em dia do sábado. Então, quando Jesus disse, caso um animal dele, um boi ou um filho, caísse num buraco, se eles tirariam desse buraco, Jesus estava o quê? Estava exatamente trazendo, julgando, colocando em rosto que eles faziam essas coisas se fosse necessário. Então, por que está murmurando, está o julgando ou condenando por ter curado um homem no sábado? Então aqui Jesus está exatamente passando em rosto aquilo que eles faziam, e mesmo assim eles estavam aí a fim de condenar Jesus. Então Jesus estava exatamente mostrando o que eles faziam, e apesar disso eles condenavam no mestre. E que curar o homem sem importância para eles certamente era lícito. Por isso, nada lhes podiam replicar por isso. Uma vez que se tratava de uma refeição, era comum em ocasiões como essa haver uma distribuição especial de lugares na mesa, a ocasião, o local. Então, era normal haver uma distribuição de lugares especiais na mesa para os convidados. Normalmente, se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular, cuja posição central era ocupada pelo anfitrião. O anfitrião da casa ocupava a posição central, e ali, e bem próximo dele, as pessoas as mais honradas. Então, a ele, no caso, junto a ele, bem próximo a ele, isto é, do lado esquerdo e à direita, posicionavam-se os convidados mais distintos. O segundo melhor convidado do lado direito, do lado esquerdo, e o terceiro convidado melhor do lado esquerdo. E o anfitrião, que era o principal, o que dava a festa, no centro da mesa. Era costume um convidado ser honrado pelo dono da festa. Desejar essa homenagem não era algo errôneo, porém, na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando a ausência de humildade e desejo de reconhecimento humano. Então, muitos, ao invés de esperar ser convidado pelo dono da festa, muitos, na ausência de um espírito humilde, eles mesmos já se adiantavam, desejando ver o reconhecimento humano, e já sentavam em lugares de destaque, mesmo sem ser convidado. Daí Jesus contar a parábola para trazer esse ensinamento que tem um cunho espiritual em relação àqueles que querem ser os primeiros, mas que muitas das vezes serão os últimos, porque Deus ele não trabalha como trabalha o homem. Deus ele tem o tempo de chamar, tem o tempo de usar, e aqueles que ele quer, melhor dizendo, usar na sua obra. Aí vem a parábola, o subtópico 2. É com este contexto em mente que devemos estudar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Havia dois objetivos perante o Senhor. Quais eram os dois objetivos ao contar essa parábola? Primeiro, ele procurava ensinar aos convidados e ao mesmo tempo aos seus discípulos e a todos os que o aceitam acerca de não se buscar os lugares de honra. Então, um dos objetivos era ensinar ali aos convidados, aos seus discípulos e a todos aqueles que viessem a seguir a Jesus, que eles não deveriam buscar lugares de honra, pois no reino de Deus servir é mais importante do que ocupar uma posição. Então a ideia aqui de Jesus é ensinar a humildade, que no reino de Deus só deve ter lugar para servo, e que todos nós devemos estar preocupados em servir e não em ser servido, em buscar posições de honra. Qual era o segundo objetivo de Jesus ensinar e trazer essa parábola? Segundo, ao curar o hidrópico, ao Jesus fazer aquela cura, Jesus instruía aos anfitriãos e a todos nós que não devemos ser seletivos quando convidamos para uma ocasião especial às pessoas. Não devemos ser seletivos. Aquele homem, quem sabe, ele entrou ali de intruso naquela festa ou atrás de uma cura, mas nós não devemos ser seletivos, porque Deus não faz acepção de pessoas.
pois assim como Deus aceita a todos, devemos ser prestativos e servir a todos, pois se atendermos pessoas abastadas, elas vão querer nos retribuir, e isso será a nossa recompensa aqui nessa terra. É o ensinamento de Jesus que quando fizermos uma festa, temos que convidar a todos, sem fazer acepção de pessoas e principalmente convidar os necessitados. Subtópico 3. Os grandes ensinamentos da parábola. Os ensinamentos de Jesus para os convidados não são uma série de bons conselhos sobre etiqueta social, mas lições com significação prática e espiritual. Jesus não estava ali apenas para dar uma aula de etiqueta, mesmo que isso foi dado. Mas o objetivo principal de Jesus ali era exatamente trazer ensinamentos práticos na vida espiritual, em relação a como deve funcionar no reino de Deus, numa vida com Deus. Por isso, essa última lição visa conscientizar-nos de nossa postura enquanto discípulos de Cristo, destacando a importância de, na prática, demonstrarmos o quanto vivemos sob, ou seja, debaixo de uma forma diferente da forma como o mundo age. É viver a humildade, a simplicidade do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Uma vez que os fariseus, eles excluíam os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, aqueles que não tinham nada para dar, eles eram excluídos da vida religiosa. Jesus está mostrando que ele veio para todos e que todos têm um espaço, têm um lugar à sua mesa, têm um lugar no seu reino, e que a igreja, que os seus servos não devem fazer acepção de pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Primeiro, a primeira grande lição da parábola. Esta parábola ensina, acima de tudo, a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo, pois o próprio Cristo, ele é o exemplo. Jesus instruiu que é prudente a qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor destaque à mesa, e que esse comportamento deve ser sincero, pois cabe ao anfitrião, ao dono da festa, a prerrogativa de julgar quem deve ser reconhecido, e não a pessoa que deve se oferecer, não a pessoa que deve achar que eu tenho condição, que eu tenho capacidade, que eu devo estar à frente, quando na verdade ela não foi chamada para aquilo. E o nosso anfitrião no mundo espiritual é o Senhor Jesus. E é Ele que deve nos colocar cada um para ocupar a posição para a qual nós somos dignos, para a qual nós somos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lição está na ideia de que ocupar de forma espontânea uma posição humanamente inferior ensejava a oportunidade de se experimentar algo realmente honroso, ou seja, ao portar-se de maneira humilde, o convidado poderia ser honrado com naturalidade. Ou seja, ao se portar de maneira humilde, ele poderia ter a surpresa ou o privilégio de ser convidado para um lugar de honra. Uma vez que, se fosse chamado a ocupar um lugar à frente, se destacaria em relação à posição em que se encontrava. E ao contrário, se caso ele se colocasse num lugar de destaque, sem ter sido convidado para isso, experimentaria o caminho da vergonha, de ter que sair do lugar e sentar nos últimos lugares, isto é, se achasse lugar para sentar, sendo removido para dar lugar a alguém que o anfitrião julgasse merecedor e digno daquela honra. Então aqui está o ensinamento, a lição, a grande primeira lição, que é a lição da humildade, de se colocar no seu lugar, de não querer exaltar-se a si mesmo. A segunda lição, a segunda grande lição da parábola, além da sensatez que faz a opção pela humildade, Cristo ensina nesta parábola que, se formos dar um jantar, uma festa, devemos convidar e escolher os menos favorecidos. A ênfase da grande lição, ou da segunda grande lição ensinada por Cristo, mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma. Ou seja, que você deve praticar uma boa ação sem esperar que essa tua ação ela seja
recompensada. Tais práticas devem nortear os pensamentos dos verdadeiros seguidores do Mestre, pois ele mesmo assim vivia e praticava boas ações com espírito humilde e amor desinteressado. Esse ensinamento de Cristo naturalmente não se refere apenas ao ato de convidar alguém para jantar, mas diz respeito a todas as atividades que são realizadas em favor de algum próximo que não tem como nos retribuir. Então aqui a atitude, ou a ideia, ou o ensinamento de Jesus de que se deve convidar pessoas carentes, necessitadas, não fala apenas no sentido de um jantar, de uma festa em si, mas a maneira como nós devemos relacionar com o nosso próximo, com aquele que não tem nada para nos oferecer. É dessas pessoas que Jesus nos ensina que nós deveremos aproximar para auxiliá-las, para ajudá-las, para honrá-las, através das nossas atitudes, através do nosso serviço. Aí o subtópico 3 nos apresenta: a lógica do reino é diferente da lógica humana, ou seja, a lógica do reino de Deus é diferente da humana. A lógica de Deus ensina que devemos humilhar para que Deus ao seu tempo nos exalte, mas que aquele que procura se exaltar, ele será humilhado. As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafiam a lógica humana, pois nessa prevalecem os adágios e as estratégias, no caso na festa humana, prevalecem os adágios e as estratégias oportunistas, mas na lógica do reino tudo é diferente. Então não é um momento de um oportunismo para poder crescer, é o contrário. É um momento de demonstrar humildade e dependência um do outro, como dependência de Deus. De igual forma, devemos ajudar os que não têm condições, pois esses geralmente são esquecidos, pois não tendo nada a oferecer, acabam abandonados. O Senhor, porém, ensina que quando formos realizar algo assim, devemos convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos, como está no verso 13, pois esses não têm como nos recompensar. Isso, porém, não significa que ficaremos sem recompensa, porque o nosso Pai que está nos céus, que vê a nossa atitude, ele nos recompensará no dia da ressurreição, no dia da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico da lição, a recompensa da humildade e do altruísmo. Humildade e altruísmo. Nessa parábola, Cristo nos ensina o cultivo da humildade e do despreendimento, também conhecido esse despreendimento, conhecido como o amor desinteressado ou o amor altruísta, como características indispensáveis ao verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão ele deve ter essas características, a humildade e ter um amor altruísta, um amor desinteressado, um amor que coloca a necessidade do outro em primeiro lugar e não em busca dos seus próprios interesses. Mais do que uma lição de educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não de sermos servidos. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, aquele que está em posição de ajudar do que de ser ajudado. Exaltando o serviço ao próximo, não por vanglória, mas por dedicação pessoal e altruísmo. Então essa é a primeira lição, a lição da humildade e do altruísmo, desse amor desinteressado. Também, amor, a palavra-chave do altruísmo. Só é possível agirmos de maneira altruísta se de fato tivermos amor. É o amor, o coração do altruísmo. Atualmente, a palavra amor está desgastada, pois muitos amam apenas de lábios, mas não de verdade. O texto bíblico, porém, é bastante enfático. O amor não seja fingido. Segundo Romanos 12, o verso de número 9, a parte A. O amor seja não fingido, seja altruísta. O amor é a palavra-chave do altruísmo, pois este só pode ser praticado em amor, o altruísmo. E, por sua vez, o amor só pode ser revelado na prática. Então, o amor
só pode ser praticado no altruísmo. E esse amor, esse altruísmo só pode ser manifestar na prática, não na teoria. O amor ele não pode ser teorizado, o altruísmo não pode ser teorizado, ele tem que ser sentido na prática. O subtópico 3 e o último subtópico desse ponto 3 nos apresenta a recompensa. Retribuir uns aos outros não é altruísmo. Olha que isso aqui é interessante. Retribuir uns aos outros não é altruísmo, mas ajudar aos que estão necessitados certamente é. Então, olha, retribuir o que já recebeu, isso não é altruísmo, isso é uma paga, isso é uma devolução. Mas altruísmo é ajudar aos que estão necessitados e que não têm com o que nos recompensar. Então, isso que é altruísmo, ajudar os que estão necessitados, certamente o é, pois isso não terá grande recompensa, ou seja, não nos dará nenhuma recompensa aqui na terra. Ninguém que ajude e estenda a mão ao necessitado ficará sem retribuição da parte do Senhor. Então, que nós possamos aprender o caminho da humildade, do despreendimento, sabendo que o Senhor, Ele zela por nós. E tudo, a Bíblia diz que se um copo de água fria nós dermos a um desses pequeninos, que Deus ele não nos deixará sem recompensa. Não que nós devemos fazer isso em busca de recompensa, mas porque Deus ele é fiel e justo e ele honra aqueles que o honram. E nós honramos a Deus através do nosso próximo, através dos necessitados, daqueles que nada têm para nos oferecer. E finalmente a conclusão da lição nos apresenta: Jesus aconselhou as pessoas a não se apressarem a ocupar os melhores lugares em um banquete. Entretanto, hoje muitos estão ansiosos por elevar a sua posição social. A quem você procura impressionar? Isso aqui é muito interessante. De que adianta ter uma boa posição social? De que adianta atingir um alto posto? Vamos falar mais especificamente aqui da igreja, no reino de Deus. De que adianta ter um alto posto no ambiente religioso, ocupar uma alta posição, mas não ser reconhecido por Deus? É triste, eu observo quando muitos têm tomado para si uma função, têm tomado para si uma posição para a qual Deus não os chamou. Eles podem até receber o reconhecimento do homem, o aplauso dos homens, está nos holofotes dos homens, está aí em evidência, está em ostentação. Mas apesar dos holofotes, de tudo aquilo que eles esboçam, eles não têm o reconhecimento da parte de Deus. Então, de que adianta toda essa banca, toda essa posição? A quem você quer impressionar? O que impressiona a Deus? Não é a tua posição, não é o teu título. A Bíblia nos apresenta que se há uma coisa que comove o coração de Deus, é exatamente um espírito humilde. Um espírito contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Então pense bem nisto. A quem você quer impressionar com a tua posição, com a tua arrogância, com o título que você faz questão de ostentar? Que muitas das vezes até parece que seu nome é o título e não o seu próprio nome. Quantas pessoas, na hora de se auto-apresentar, fazem até questão que diga toda a sua titulação, para em último lugar dizer o seu nome, como se o título fosse a sua própria identidade. Mas a sua identidade é aquilo que Deus vê em você. Então aqui você quer impressionar. Em vez de buscar prestígio, procure um lugar onde você possa servir, ser servo, se sentir útil, de fato e de verdade. Se Deus quiser que você sirva em uma escala maior, Ele mesmo o convidará a ocupar uma posição elevada. Então que você possa entender os propósitos divinos. E que se o Senhor ele quiser te exaltar, Ele te exaltará. Mas ai daquele que procura exaltar a si mesmo, e que até mesmo diante dos homens eles são exaltados, mas eles serão humilhados diante
da presença de Deus, serão humilhados na vinda do Senhor, serão humilhados diante do Senhor. E o pior ainda, muitos sequer podem ter um lugar na mesa com o Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero em Deus que essa lição, como as demais lições que nós postamos no comentário, que elas possam ter servido para a edificação da minha vida, da tua vida espiritual. Que nós possamos continuar nessa jornada e, querendo Deus, nós estaremos aqui na próxima semana postando mais um comentário ou um comentário da primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2019. Então que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, que você tenha um final de ano cheio da presença de Deus, que as tuas forças sejam renovadas já a partir de agora e que o próximo ano, o ano de 2019, você possa ser um ano que você possa se colocar como um servo diante de Deus, servindo com amor, servindo com alegria, se colocando à disposição do Pai, para que Ele possa conduzir a sua vida para onde Ele quer que você esteja. Um grande abraço, que Deus abençoe você, a toda a sua família, a paz do Senhor, e oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.